Vamos abrir Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Nós vamos ler esse versículo. Nós temos um sumo sacerdote eterno que é Jesus Cristo, né? E como ele se tornou o autor da salvação, como ele se tornou o primeiro em autoridade, depois de Deus Pai Criador, o seu Pai, ele tornou-se o Filho primogênito e sobre seus ombros está o encargo de edificar e estabelecer eternamente um reino para o seu Pai aqui na terra. E isso já está praticamente se consumando e nós estamos prestes a ver a maior manifestação poderosa desse Deus em todo o universo. Coisa jamais vista antes. Nós chegaremos lá daqui a pouco para presenciar essas maravilhas. Vamos ler Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí se você olhar os servos de Deus do passado, vamos ver se isso aqui fecha. José, sofreu? Eu pergunto para os irmãos, José sofreu bastante, né? Olha o que aquele moço passou para Deus exaltar ele. Porque Tiago 4,10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor. E Ele, somente Ele, pode te exaltar no dia, na hora que Ele quiser. Então não está na nossa autoridade, não está sob nossa decisão esse exaltar. Ele vai te exaltar. Bom, se tem uma pessoa que vai me exaltar, me justificar, e vai mostrar que eu sou seu servo, não cabe a mim fazer essa obra. Essa obra não é para mim fazer. Eu não sou quem vai promover a autoexaltação. Não. É Deus que vai fazer isso. Então eu não preciso me preocupar com o dia, a hora, o modo, a forma. Não preciso me preocupar. Porque Ele sabe perfeitamente como fazer isso. Agora, tem uma coisa que cabe a mim. Cabe a mim fazer. Isso eu tenho que tomar iniciativa, eu tenho que executar. Se humilhar diante de Deus. Isso eu tenho que fazer. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. Deus não vai fazer isso por mim. Deus me deu capacitação para fazer isso. Deus me deu condições para fazer isso. Agora, se você olha bem esse versículo, por que Jesus obedece o seu Pai absolutamente? Porque ele sofreu. Foi por causa do sofrimento que ele se tornou perfeito em obediência. José foi um servo maravilhoso de Deus. Mas ele se tornou obediente a Deus porque sofreu. Mas por que Deus tem que fazer com sofrimento o ensino, a educação de me levar a ser obediente? Por que não pode ser tomando um suquinho na praia? Por que não pode ser no sofá da minha casa? Tem que ser com dor. Tem que ser como Ele quer. E como é a única maneira de fazer. Nós somos tão arrogantes que até isso nós questionamos. O modo de Deus fazer as coisas. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele está no céu, tudo que você é e vê, Ele que fez.
e você quer questionar Deus? Por que me fez assim? Por que a minha obra tem alça? Por que não tem? Por que esse vaso é mais redondinho assim? Por que não é um vaso mais reto? Nós estamos sempre querendo colocar freios em Deus. Nós queremos ensinar Deus a fazer as coisas e a gente não percebe o mico que nós estamos pagando no mundo espiritual. Porque imagina, Satanás deve dar gargalhadas das nossas ignorâncias para com Deus. Achar que nós somos importantes e que Deus agora não vai consumar os seus planos porque eu estou mal-humorado, porque eu não quero mais ler a Bíblia, porque o meu coração está endurecido, porque os meus caprichos não foram atendidos, os meus gostos não foram estabelecidos na minha vida prática. Mas Deus não está nem aí para essas coisas, irmão. Deus nem olha para essas coisas fúteis da vida humana. Esses caprichos que se manifestam para perturbar a tua própria comunhão com Cristo e você não percebe. O sofrimento é a única maneira que existe neste universo para você descobrir quão fraco, incapaz e débil você é. Você nunca vai descobrir que não é nada, que é fraco, que é débil, que é incapaz, incompetente, se Deus não fizer você sofrer, não permitir você sofrer. É permitir a palavra certa. Você nunca vai obedecer se não passar por essas experiências. Você nunca vai ser humilde enquanto não passar por essas experiências. Você nunca vai ter o crescimento de vida estabelecido enquanto não passar por essa experiência. Você nunca vai fluir vida e autoridade enquanto não passar por essa experiência. Mas você não cria os arranjos. É Deus que vai criar. Para que a experiência do sofrimento venha desnudar a tua realidade. É Deus que faz. Não é você que cria arranjos com intensidade de sofrimento de acordo com o teu gosto, com o teu paladar. Não. Quantas pessoas hoje tinham planos de ser profissionais na área tal, de ser um artista famoso, de ser isso aqui, mais aquilo, e não foram nada disso? Porque Deus não queria. Eu vou me realizar se eu for engenheiro, se eu for fizer uma obra grande assim. Não, Deus vai colocar você onde Ele quer, com seus devidos arranjos divinos, para você sofrer, para descolar um processo educativo ignorante, burro, vaidoso, orgulhoso, que é a vida da alma, a carne. Aquele processo te educou e te capturou. Isso aqui é uma filosofia maldita da morte, que quer te colocar sempre em oposição a Deus. E Deus está fazendo um grande favor para você quando cria arranjos e permite arranjos na tua vida para você descobrir que você não pode nada, que não é nada, não sustenta nada, que você é fraco, que você é débil. Se Deus não fizer você sofrer, e Deus não fazer você se sentir fraco, você vai sempre ser orgulhoso, vaidoso e arrogante. Sempre. E sempre acha que o mundo está contra você, não te atende, não te reconhece, porque tu tem muito valor,
e que o mundo não reconhece, os irmãos não reconhecem, os valores que você tem, a competência que você tem, a capacidade, a destreza que você tem. Ninguém percebe isso em você, então você está mal-humorado com tudo e com todos. Eu falo com experiência própria, irmão. Deus me mostrou quem sou, quem eu sou. Na década de 90 eu vi quem eu era. E decepcionei comigo. Porque eu tinha uma imagem, uma autoimagem magnífica da minha pessoa. E eu me achava muito grande. Mas o sofrimento, as tribulações intensas que eu passei, fizeram eu ter uma imagem real daquilo que eu sou. E isso é muito importante para o homem obedecer e se humilhar diante de Deus. Foi capital essa experiência. E se Deus não tivesse me levado ao extremo do sofrimento, eu não teria reconhecido e não teria descoberto quem eu sou. O sofrimento descola Satanás da tua mente. E ele para de mentir que você é o maior. E para de persuadir você e acreditar que você é o melhor e o maior. É assim que ele faz. Então Deus descola ele com o sofrimento. E ele vai se afastando, porque o sofrimento vai trazendo uma realidade dentro da tua alma, que você vê lá situações que você se torna fraco, impotente, não consegue resolver, não consegue fazer. Você sabia no passado, agora não sabe mais o que está havendo comigo. Aí a culpa do A, do B, do C, aí tu vê que não é, a culpa é tua, tu não sabe mais fazer nada, tu não pode mais nada, porque Deus bloqueou você para deixar na tua própria condição. Ele parou de usar um pouco da misericórdia e da graça com você. Ele não te abandonou. Mas ele precisa te ajudar no processo de visualização da tua realidade. E eu agradeço a Deus hoje, muito, muito mesmo. Então eu vejo que esse sofrimento não para nunca, na verdade. Quando eu paro de sofrer por causa dos meus maus procedimentos de desobediência, que é a vara que a gente chama, eu passo a sofrer para carregar a cruz. E esse sofrimento me mantém com a visão correta a respeito do meu tamanho, entende? Eu sempre enxergo a minha altura, a minha largura. Eu sempre enxergo. O sofrimento me mantém assim. Às vezes, eu acho que eu vou ser honrado. E aí daqui a pouco a minha expectativa se frustra. Porque Deus me cria situações para ficar desonrado e desprezado. Glória a Deus. Porque eu já estava querendo me autopromover. Eu já estava sentindo falta dos afagos naturais, da glória humana. E eu louvo o Senhor, porque Ele sempre me abate nessas horas. E quando a gente viaja muito por este país aí, né? Satanás sempre coloca mentiras na tua cabeça. Ah, tu vai chegar lá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tu vai ser isso, vão te dizer isso, vão te elogiar, vão te receber bem. Aí você não é daquele jeito bem recebido. Em alguns lugares, né? Mas não é o problema dos irmãos que estão lá. Não estou me queixando. Não, é Deus que quer assim. É Deus que quer daquele jeito. Para que eu me sinta do tamanho certo que eu sou, entende? Não adianta eu me enxergar maior do que eu sou. Aí eu vou viver sempre numa ilusão de ótica.
Eu prefiro estar com os pés no chão sempre. Então Jesus sofreu aos 33 anos e meio, né, irmãos? Ele saiu da glória, veio para essa terra aqui. Imagina como ele sofreu. Então ele aprendeu a obedecer e foi o primeiro a tirar nota 10 na prova de Deus, foi Jesus. Não ficou uma questão que pudesse dizer assim, vamos dar meio ponto aqui para ele. Não, foi absoluto na obediência. E tendo sido aperfeiçoado, versículo 9, né? E tendo sido aperfeiçoado com sofrimento, aperfeiçoa a gente, né? O que é aperfeiçoar? Eu me enxergar do tamanho que Deus diz que eu sou, só isso. E com a importância que eu tenho, só isso. E da utilidade que eu tenho, só isso. E para que eu fui criado, só isso. Eu preciso saber essas coisas. Para que eu não queira mais e nem menos do que Deus me deu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Tem muita autoridade, autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Isso é nossa incumbência, nossa comissão, obedecer Jesus Cristo. Não tem sido fácil para nós, né? Mas é possível isso acontecer quando você se enxergar do tamanho que você é. Vai dar certo. Quando nós temos essa visão elevada, maiúscula de nós mesmos, aí que dá problema. Agora, quando os nossos óculos espirituais enxergam a gente do tamanho que Deus nos deu, aí fica uma bênção tudo na nossa vida. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, né, irmãos? Creio que deu para entender o que Deus deseja e o que Deus quer. Eu creio que nós já conseguimos captar. Que Deus abençoe os irmãos.